Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Olá, caro ouvinte. Nesse episódio, trago a segunda parte de um compilado das orientações do CAMAT de 2025 sobre manejo de transtornos mentais perinatais. Destaco novamente que a iniciativa inédita de dedicar uma sessão a essa temática reforça o fato que nós, aqui do PQ Podcast, já mencionamos. A abordagem terapêutica de transtornos mentais perinatais demanda cuidado específico e atenção adicional às peculiaridades do período. Antes de continuar, não custa lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada com recursos próprios e que contabiliza 15 temporadas e mais de 300 episódios. Por trás de cada um deles, há uma equipe de profissionais totalmente comprometida em trazer para você, psiquiatra em formação, informações relevantes de nossa área, sempre de maneira responsável, embasada, didática e crítica. O CAMAT, sigla para Canadian Network for Mood and Anxiety, é uma organização canadense que existe desde 1995 e que se dedica ao desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências para o tratamento de transtornos mentais. No episódio 314, fiz um breve resumo de como e por quem as diretrizes são elaboradas e como são organizadas as linhas recomendadas para a prevenção e tratamento dos transtornos abordados. Discuti também os fundamentos clínicos acerca de avaliação diagnóstica inicial, recomendações gerais de tratamento e 5 das 10 perguntas abordadas no guideline. Essas primeiras perguntas trazem orientações sobre rastreio, organização e gestão de serviços de saúde, intervenções no estilo de vida, psicossociais e psicológicas para o manejo. Caso não tenha escutado, recomendo começar por ele. Nesse episódio, abordo a questão 6, que fala do manejo farmacológico dos transtornos perinatais. A decisão de dedicar um episódio inteiro a essa questão é consoante não só com o próprio guideline, que dedica mais de 15 páginas a ela, mas também com a prática. Comumente, a grande dificuldade encontrada pelos profissionais de saúde e pacientes é decidir com relação à indicação do uso do psicotrópico no período perinatal, e, em casos de uso, de como e o que escolher. Antes de prosseguir, vou relembrar algumas informações. Primeiro, o período perinatal incluiu o período entre o início da gestação até 1 ano após o parto. Segundo, as recomendações são para prevenção e manejo de transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno afetivo bipolar e psicose pós-parto. Terceiro, as recomendações não dispensam e nem substituem o julgamento clínico. Quarto, os estudos sobre o tema apresentam limitações ainda maiores do que as habituais. E por fim, esse episódio não é um substituto para a leitura do guideline, mas um convite para que o faça na íntegra. Agora, em frente. A pergunta número 6 é: quais são as recomendações para o uso de intervenções farmacológicas? Como disse, essa é a resposta mais longa, complexa e densa do guideline. Embora eu considere o CAMAT uma ferramenta valiosa de consulta e referência, a forma de organização do texto não considero ideal. Há muitas informações repetidas, temas que vão e voltam, e isso, a meu ver, torna a leitura difícil e cansativa em diversos momentos. Em decorrência disso, organizei de outro modo que, espero, seja mais fácil de acompanhar. Eu dividi a resposta de modo a conseguir expor de forma sequencial, organizada e lógica as questões relevantes sobre o manejo farmacológico. A organização das linhas de tratamento seguiu o modelo habitual, isto é, opções de tratamento foram alocadas em linhas levando-se em consideração as evidências disponíveis
e as versões anteriores do CAMAT de transtornos não perinatais. Porém, alguns fatores específicos do período perinatal foram levados em consideração, e algumas linhas diferem daquelas encontradas no CAMAT de transtornos não perinatais. Por exemplo, um tratamento considerado de primeira linha fora do período perinatal pode ter sido considerado segunda linha nesse período, ou até contraindicado, e vice-versa. E quais foram os fatores levados em consideração? Risco de malformações congênitas, complicações gestacionais, impacto no crescimento fetal, complicações obstétricas e neonatais, alterações no neurodesenvolvimento infantil e segurança na gestação e lactação. Algumas questões de ordem prática também foram consideradas. Medicações compatíveis com a gestação, mas não com a lactação, por exemplo, devem ser evitadas quando possível, pois trocas no período puerperal imediato elevam o risco de recaída. Do mesmo modo, uma medicação compatível com a lactação, mas não com a gestação, deve ser evitada, mesmo na ausência de desejo de nova gravidez, já que a gestação não planejada é ocorrência frequente. No puerpério, recomenda-se cuidado adicional com medicações que cursem com efeitos colaterais que podem interferir na capacidade de cuidado da criança. Sedação excessiva, por exemplo. As linhas de tratamento recomendadas valem sobretudo quando uma medicação será introduzida ou quando a troca está indicada. A necessidade de troca ocorre quando a medicação atual não está sendo tolerada, eficaz ou é contraindicada no período perinatal. A princípio, para paciente com tratamento em curso e sintomas bem controlados, a troca não é aconselhável levando-se em consideração somente as linhas de tratamento, a não ser que o uso seja sabidamente arriscado. Na ausência de evidência suficiente sobre a segurança do uso, a decisão deve ser individualizada e compartilhada com a paciente e sua rede de apoio. Considerar o histórico de tratamento e respostas terapêuticas, bem como a gravidade da doença, pode auxiliar no processo de decisão. Em geral, quanto mais grave a doença e quanto maior o tempo para melhora a partir da introdução da medicação no passado, maior o risco da descontinuação ou troca. Assim, o risco de recaída, no caso, deve ser sempre balanceado com o risco do uso da medicação. Para pacientes que não estejam em uso de medicação, mas que tenham um histórico de boa resposta a um dado psicotrópico, a melhor escolha pode ser a reintrodução do que já deu certo, ainda que não seja a primeira linha, exceto em casos de risco conhecido e inaceitável do uso. As opções de tratamento são classificadas em primeira, segunda ou terceira linhas e incluem somente monoterapias, já que as evidências de combinações no período perinatal são insuficientes. Os escassos dados disponíveis sugerem que combinações aumentam discretamente o risco de complicações. Então, a monoterapia é preferível quando possível, ainda que doses mais altas sejam necessárias. Do mesmo modo, estratégias de potencialização não farmacológicas, como psicoterapia, são preferíveis quando possível. Nas situações em que a paciente já faz uso de combinação, recomenda-se verificar com cuidado a história clínica e se uma ou mais medicações podem ser descontinuadas com segurança. Exposição desnecessária a agentes psicotrópicos deve ser evitada sempre, mais ainda no período perinatal. Mas atenção! Diminuir dose ou suspender medicações não vale a pena se a consequência for uma resposta inadequada ou aumento inaceitável do risco de recaída.
O processo mais complexo do tratamento do transtorno mental perinatal costuma ser, a meu ver, a decisão pelo uso ou não do psicotrópico. Compreensível por diversas questões. Existem muitas crenças acerca do uso de psicotrópicos no período perinatal, a maioria exageradas, distorcidas ou mentirosas. Não bastasse isso, há ainda as idealizações acerca da maternidade e dos transtornos mentais. Sendo assim, é comum a paciente escutar que está sendo ingrata por manifestar sofrimento em período que devia ser pleno de alegria, criminosa por usar medicação que prejudicará seu filho e preguiçosa por não estar se esforçando para reverter o seu quadro atual, através de reza, ginástica, otimismo e a famosa pia para lavar. É corrente também a crença de que o psicotrópico está a serviço exclusivo da mãe e não trará qualquer benefício à gestação, feto ou bebê. Ao contrário, será invariavelmente prejudicial. De modo semelhante, é comum a crença de que as consequências do transtorno mental afetam somente a mãe ou estão sob controle dela, que deve se equilibrar sem remédios para que seu bebê fique bem. Esse conjunto de fatores costuma resultar no seguinte cenário: chega a paciente envergonhada, omitindo sintomas ou minimizando-os, pedindo desculpas por senti-los. Muitas vezes considera melhor não tomar a medicação, pois assim seria a única prejudicada, enquanto seu filho é poupado. Tomar um remédio, muitas vezes, é entendido como uma atitude egoísta, ou, para usar um termo da moda, típico de mãe narcisista. Além disso, ingerir um comprimido é um comportamento ativo, mais fácil de recordar e reconhecer, enquanto não tomar é uma atitude mais passiva e pode soar mais aceitável. Tudo isso, somado à escassez de evidências sobre o uso das medicações no período perinatal, torna o processo de decisão complexo. Para desenrolar essa questão, é necessário ter conhecimento das indicações do manejo farmacológico. Vamos a elas. No tratamento de transtorno afetivo bipolar e psicose puerperal, a indicação é inequívoca, independente da gravidade dos sintomas. No caso de transtornos depressivos, ansiosos, TOC e TEPT, o uso de medicações pode não ser mandatório e está indicado em quadros moderados a graves ou quando as estratégias não farmacológicas de tratamento falharam ou não estão disponíveis, ou ainda quando a paciente prefere a medicação. Há situações de exceção que você deve conhecer. Em situações em que o tratamento medicamentoso está indicado, a paciente pode optar por não usar a medicação, desde que esteja com o juízo crítico da realidade preservado e ciente dos riscos e prejuízos potenciais de sua decisão. Uma vez indicado o manejo farmacológico, a recomendação do CAMAT é realizar um balanço entre riscos e benefícios. O processo de decisão pode ser facilitado expondo à paciente e sua rede de apoio de forma clara e isenta todas as opções possíveis de tratamento, inclusive não se tratar. Ajudar a paciente a alinhar seus valores e preferências com as opções disponíveis e assegurar tempo para a tomada de decisão também são práticas recomendadas. Fornecer números quando houver também pode ser válido. Por exemplo, 1 a cada 1.000 recém-nascidos apresentam uma complicação X. De um lado da balança, os riscos do transtorno descompensado. Do outro, riscos do uso da medicação da gestação ou lactação. Aqui, considero importante apontar que, embora seja comum o medo do remédio, o transtorno não tratado também acarreta riscos, de modo que o potencial benéfico inclui o bebê. Mas eu costumo evitar, quando possível, listar as potenciais complicações do transtorno não tratado,
por considerar que essa estratégia pode assumir um tom tão aterrorizante quanto aquela que lista os riscos do uso da medicação. Considero de mais ajuda fornecer a informação de que o risco de não usar é maior do que de usar, e forneço informações mais detalhadas caso a paciente pergunte diretamente sobre alguma complicação específica, aborto espontâneo, por exemplo. Fornecer informações verdadeiras com conteúdo tranquilizador também costuma ser válido. Por exemplo, com algumas exceções, a maior parte das medicações são de baixo risco de complicações gestacionais, malformações, crescimento fetal, saúde neonatal e desenvolvimento infantil. E mesmo quando a paciente chega apavorada em uso de uma medicação sabidamente proscrita no período perinatal, eu costumo fornecer uma informação tranquilizadora e verdadeira. Mesmo nesses casos, a chance de não haver intercorrências é maior do que a de haver. Por exemplo, a taxa de malformações congênitas com a exposição ao ácido valproico no primeiro trimestre chega a 15%, um número notadamente elevado. Percebam, porém, que 85% não apresentará tal complicação, o que pode ser bastante consolador para alguém cujo uso não pode mais ser evitado. Outra comunicação que também costuma ajudar é: nenhuma decisão é irreversível. Só porque, em um primeiro momento, optou-se por uma modalidade de tratamento, não quer dizer que não se possa mudar de opinião ou conduta. O tom de acolhimento e esperança deve se estender também em outros cenários. Costumo informar que, ainda que diante de um desfecho indesejável, procuraremos um caminho. Pode não ser o ideal, a maioria não é. Mas haverá um, e a função do tratamento é saber lidar também com esses contextos. Aliás, considero importante frisar que postura isenta não deve ser confundida com neutralidade, apatia ou distanciamento emocional. Ao contrário, isenção diz respeito muito mais a permanecer leal à função médica de fornecer a informação técnica de forma clara e atualizada e acompanhar a paciente com comprometimento, ainda que as condições do segmento estejam longe do ideal. Também na lactação, a maioria das medicações parece compatível, ainda que os dados sejam limitados. Para avaliação da segurança na lactação, leva-se em consideração a dose relativa na criança. Até 10% é considerado risco mínimo, e em algumas situações de porcentagem maior, a medicação pode ser compatível a depender do benefício do tratamento. Nesse contexto, recomenda-se evitar, quando possível, medicações de meia-vida longa e dedicar atenção adicional em amamentação de prematuros e bebês com problemas renais, hepáticos, neurológicos ou outras condições médicas. Medidas como ordenhas programadas ou alteração dos horários de amamentação não são recomendadas por ausência de evidências que as justifiquem. Caso a opção seja pelo tratamento medicamentoso, o próximo passo consiste em escolher a medicação. As doses utilizadas costumam ser as mesmas de outros períodos, com algumas exceções. A titulação e acompanhamento de efeitos colaterais também seguem as recomendações padrão. Na avaliação do perfil de segurança do medicamento, pode ser difícil distinguir o impacto potencial da medicação do de outras exposições, como transtorno não tratado, tratamentos de fertilidade, fatores genéticos, tabagismo e IMC. No Brasil, não há medicações específicas para manejo de transtornos mentais perinatais. Em alguns países, os análogos da alopregnanolona, brexanolona e zuranolona foram aprovados para tratamento de transtorno depressivo puerperal grave. Ainda que não acessíveis, é importante saber que existem e como funcionam. Mais detalhes você escuta do episódio 217 do PQU Podcast. Agora,
abordarei as principais recomendações de tratamento para cada um dos transtornos discutidos. Destaco que selecionei informações que considerei de maior relevância, para não estender demais a duração do episódio. Tratamento do transtorno depressivo maior. Na gestação, a primeira linha inclui citalopram, escitalopram e sertralina. Bupropiona, desvenlafaxina, duloxetina, fluoxetina, fluvoxamina e mirtazapina caíram para a segunda linha por menor evidência de segurança ou alguma evidência de risco. A paroxetina consta como terceira linha em decorrência de evidências, ainda que inconsistentes, de aumento do risco de malformações cardíacas. A gomelatina, vortioxetina e tranilcipromina não apresentam perfil de segurança conhecido, o que não significa descontinuação obrigatória, mas orientação apropriada da paciente. A ketamina não é recomendada na gestação. No contexto da lactação, o único antidepressivo proscrito é a doxepina, em decorrência do elevado potencial sedativo. O uso da fluoxetina e da bupropiona deve ser criterioso, em decorrência da minha vida longa e de relatos de crise convulsiva no bebê, respectivamente. Há poucos dados acerca da segurança dos agentes mais novos na lactação, para os quais a decisão deve ser individualizada. Para as que não amamentam, as recomendações devem seguir o guideline comum, mas evitando psicotrópicos incompatíveis com gestações futuras. A maior parte dos estudos sobre o uso de antidepressivos no período perinatal foca em grupos com mecanismo de ação comum e não em medicações específicas. Uma vez corrigidos fatores confundidores, não foi descrito aumento do risco de diabetes gestacional ou hipertensão gestacional com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, duais, tricíclicos ou IMAL. Não houve aumento de aborto espontâneo com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas parece haver aumento discreto com o uso de venlafaxina, duloxetina e mirtazapina. Exposição a inibidores seletivos da recaptação de serotonina e duais aumenta o risco de hemorragia pós-parto, mas de magnitude leve e sem repercussões relevantes. Do mesmo modo, o uso de antidepressivos como um grupo aumenta o risco de restrição de crescimento uterino, mas também de pequena magnitude. Não há aumento do risco de malformações congênitas gerais com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, duais e tricíclicos. Porém, alguns estudos que não controlaram confundidores evidenciaram discreto aumento de malformações cardíacas com exposição a duais, BUP e inibidores seletivos da recaptação de serotonina, especialmente a paroxetina. Com relação a complicações neonatais, a exposição a inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou duais no terceiro trimestre aumenta o risco de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Essa ocorrência rara, porém grave, tem o risco aumentado de 2 para 3 a cada 1.000 nascidos vivos. O risco parece menor, com o uso de sertralina e escitalopram em comparação à fluoxetina. Até 30% dos recém-nascidos expostos a inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou duais na gestação apresentam a síndrome da desadaptação neonatal. Essa condição, em geral benigna e autolimitada, se caracteriza pela ocorrência de manifestações como tremores, desconforto respiratório, irritabilidade, alterações no sono, taquicardia e problemas alimentares. O risco parece maior com paroxetina, venlafaxina e fluoxetina. Embora alguns experts recomendem a suspensão do antidepressivo nas semanas que precedem o parto como tentativa de evitar essa complicação, o CAMAT não recomenda essa estratégia, em decorrência da ausência de evidências para justificá-la e por acarretar maior risco de recaída no puerpério. Não há evidências de que a exposição a inibidores seletivos da recaptação de serotonina aumente a ocorrência de outras condições médicas na infância, como asma, câncer, epilepsia ou alterações do neurodesenvolvimento, como atraso do desenvolvimento, autismo, TDAH ou transtornos mentais.
Para tratamento dos transtornos ansiosos, constam como primeira linha o escitalopram e a sertralina, e como segunda linha o citalopram, duloxetina, fluoxetina e venlafaxina. O uso diário ou regular de benzodiazepínicos é não recomendado, em decorrência do aumento do risco de complicações neonatais como disfunção respiratória, sonolência no recém-nascido e admissão em CTI. Na lactação, primeira e segunda linhas de tratamento mantêm as mesmas recomendações, mas flexibiliza o uso do lorazepam, que passa à segunda linha, desde que se atente a efeitos colaterais na mãe e no lactente. Para tratamento do toque, há poucos dados de segurança e risco de recaída no período perinatal. O CAMAT considera a primeira linha: citalopram, escitalopram, fluvoxamina e sertralina. E segunda linha, clomipramina e fluoxetina. Paroxetina e venlafaxina são recomendadas em terceira linha. No tratamento do TEPT, a psicoterapia se mantém como primeira linha quando possível. Na gestação, a sertralina é primeira linha e venlafaxina e paroxetina são segunda e terceira linhas, respectivamente. Na lactação, a paroxetina é promovida à segunda linha em pacientes sem planos de nova gestação. O Prazosin, utilizado fora do contexto perinatal para pesadelos, é contraindicado tanto na gestação quanto na lactação. No caso do transtorno afetivo bipolar, o tratamento medicamentoso permanece como pilar principal, tanto na manutenção quanto nos episódios agudos. Em casos de descontinuação abrupta na gestação, a recaída é cenário comum e pode ser rápida, em até 2 semanas. A recomendação do CAMAT é que pacientes que estejam em remissão devem ser encorajadas a manter a medicação atual na gestação, a não ser que a medicação seja o ácido valproico. No puerpério, há também a recomendação enfática de manter a medicação utilizada na gravidez sempre que possível, a não ser, novamente, que a medicação seja o ácido valproico. O ácido valproico aumenta em até 3 vezes o risco de malformações congênitas, cardíacas e tubo neural, hipospádia e fendas orais. E em até 5 vezes a ocorrência de transtornos do neurodesenvolvimento. Daí sua contraindicação de seu uso na gestação, lactação e mulheres em idade fértil. Se a paciente já usa ácido valproico e planeja engravidar, a troca deve ser considerada sempre que possível. Em casos de pacientes que não toleraram ou não responderam a outras medicações, ou se o ácido valproico já foi usado a maior parte da gestação, a troca pode não ser a melhor estratégia do momento, mas os riscos e benefícios devem ser discutidos com o paciente e sua rede de apoio. Para a mania aguda, quetiapina e aripiprazol são considerados primeira linha, enquanto a risperidona e o lítio caíram para a segunda linha, em decorrência do possível aumento do risco de malformações cardíacas em ambos e da complexidade do uso do lítio no período perinatal. O uso do lítio parece aumentar discretamente o risco de malformações cardíacas na exposição no primeiro trimestre, incluindo a anomalia de Absten. Foi associado também a aumento discreto de hipoglicemia neonatal, anormalidades tiroidianas, diabetes insípidos nefrogênico, hipotonia e admissão em unidade de cuidados especiais em até 28 dias pós-parto. Seu uso não foi associado a alterações do neurodesenvolvimento ou ocorrência de aborto espontâneo. Em decorrência do aumento do clearance renal, as doses do período gestacional podem ser maiores, mas há retorno rápido no puerpério, o que pode levar à intoxicação. Em casos de condição que impacta a função renal materna, como a hipertensão gestacional, a monitorização da dosagem sérica deve ser intensificada, e ajustes de dose ou troca podem ser necessários. A suspensão do lítio 24 horas antes do parto para prevenir intoxicação da mãe e bebê é uma conduta controversa, e o CAMAT considera essa estratégia plausível somente quando os níveis séricos são iguais ou superiores a 0,7 e em decisão compartilhada com a paciente. Em quadros com risco elevado de recaída ou de mania, psicose puerperal ou risco de suicídio ou infanticídio, ela é contraindicada. Na lactação, o uso do lítio pode impactar a função renal e tiroidiana do recém-nascido.
A decisão de amamentar deve ser individualizada, levando em consideração o risco de recaída. A lactação é não recomendada pelo CAMAT nas seguintes situações: prematuros, bebês com malformações renais ou portadores de condições que possam levar à desidratação. A olanzapina se mantém como segunda linha no tratamento da mania aguda, em decorrência do risco de impacto metabólico, com possível aumento de diabetes gestacional e também pelo potencial sedativo. O Aldol também se mantém como segunda linha, pois apesar do perfil de segurança no período perinatal, não há evidência robusta de eficácia na manutenção, de modo que a troca pode ser considerada após resolução da fase aguda. A carbamazepina e a ziprasidona caíram de segunda para a terceira linha, pelo potencial risco de malformações cardíacas de tubo neural e deficiência de vitamina K e escassez de dados, respectivamente. Na lactação, a aripiprazol e quetiapina se mantêm em primeira linha, acompanhados pela risperidona. E para episódios mistos, o aripiprazol é primeira linha na gestação e na lactação, apesar dos dados escassos e de algumas evidências sugerirem impacto negativo na produção de leite. A depressão bipolar 1 tem como recomendações em primeira linha a quetiapina e lamotrigina. Embora seja o estabilizador de humor com o melhor perfil de segurança na gestação, o uso da lamotrigina pode ser desafiador, pois sua taxa de eliminação aumenta muito nesse período, podendo ser necessários grandes ajustes de dose para atingir os níveis terapêuticos. Recomenda-se, quando possível, dosagem sérica da lamotrigina antes da gestação, para se ter como referência, e monitorizar durante o acompanhamento. Os níveis voltam ao normal em até 2 semanas pós-parto e novos ajustes se fazem necessários. O lítio cai para a segunda linha em decorrência do risco e da complexidade do uso. O uso da lurasidona carece de dados consistentes e a olanzapina é promovida à segunda linha por ser segura, a despeito do potencial impacto metabólico. O ácido valproico permanece sendo contraindicado e a carbamazepina consta como terceira linha. Na lactação, lamotrigina e quetiapina se mantêm em primeira linha. O lítio se mantém em segunda linha. Para a depressão bipolar 2, quetiapina e lamotrigina são recomendadas em primeira linha e o lítio em segunda linha. Na lactação, a lamotrigina pode ser preferível à quetiapina, pelo potencial sedativo dessa última. Fora do período perinatal, a monoterapia com antidepressivos pode ser utilizada em algumas situações no tratamento da depressão bipolar do tipo 2, desde que com monitorização cuidadosa. Já no período perinatal, essa estratégia não é recomendada, especialmente nos 3 primeiros meses no pós-parto, pelo risco de virada maníaca e psicose. A sertralina como monoterapia pode ser segunda linha na gestação e lactação em episódios sem características mistas e se as estratégias de primeira linha não foram eficazes, mas ainda assim, com muita cautela, psicoeducação incisiva e elaboração de plano de emergência em casos de complicação. Chegamos ao fim de mais um episódio sobre o CAMAT de transtornos mentais perinatais. Apesar da longa discussão, esse é um assunto que está longe de ser esgotado e que deve sempre despertar reflexão e manejo cuidadoso e individualizado. Eu já disse e reforço. O principal desafio do manejo perinatal é a comunicação. Engana-se quem crê que a maior dificuldade ou solução estejam no uso do psicotrópico em si. O segredo do bom manejo está no bom uso da escuta, da observação, da palavra e do raciocínio, que, por sua vez, devem estar invariavelmente a serviço não só da boa informação técnica, mas também do bom acolhimento, do bom senso e do olhar humano. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.